Tenho uma dor que não tem nome. Não é a traição da esposa. Não é a traição do amigo. É as duas ao mesmo tempo. Do homem que dormiu na minha casa, que comeu na minha mesa, que foi padrinho do meu filho, que me abraçou no enterro do meu pai. Esse homem estava na cama com minha esposa, e os dois juntos estavam de olho no que levei 23 anos para construir. Quando descobri, não chorei. Sentei na beira da cama e comecei a planejar. Comenta aqui de onde você está assistindo. Eu leio cada comentário. Se inscreve no canal e ativa o sininho. As histórias que aparecem aqui são reais. E essa ainda não terminou. Meu nome é Antônio. Antônio Nascimento. 51 anos. Feira de Santana, Bahia. Pedreiro. Não o tipo que trabalha quando quer e some quando não quer. O tipo que está na obra às 6 da manhã, todo dia útil, há 23 anos. Que aprendeu o ofício com o pai, que aprendeu com o avô. Que sabe que parede que dura é parede feita com fundação certa, com massa na medida e com tempo respeitado. Que não adianta apressar o que precisa de tempo. Aprendi isso na obra. Aprendi tarde demais dentro de casa. Tenho um filho, Gabriel, 22 anos, estudante de engenharia civil em Salvador. O orgulho maior da minha vida. O motivo de cada balde carregado, de cada sol enfrentado, de cada economia feita no fim do mês, quando sobrava pouco, mas eu guardava o pouco, porque Gabriel ia precisar. Fui casado por 16 anos com a Simone. Simone Nascimento, 43 anos. Cabeleireira. Mulher que eu havia conhecido numa festa de bairro, quando os dois tínhamos 20 e poucos anos, e que eu havia achado que conhecia completamente depois de 16 anos de casamento. Não conhecia. Descobri isso numa quinta-feira de agosto. Da pior forma possível. E o que descobri na sexta mudou tudo o que eu achava que estava vendo. Preciso te contar sobre o Marcos antes de te contar o resto. Porque sem entender quem era o Marcos, para mim você não vai entender o peso do que aconteceu. Marcos Oliveira. 53 anos. Comerciante. Tinha uma loja de material de construção no bairro que conhecia desde que eu era menino. Filho de família que havia crescido no mesmo bairro que eu, que havia frequentado a mesma escola, que havia jogado bola no mesmo campinho de terra que hoje tem condomínio em cima. Conhecia o Marcos há 40 anos. 40 anos. Desde quando os dois tinham 11 anos. E que a maior preocupação da vida era quem ia ser o goleiro na pelada de sábado. Ele havia sido padrinho do Gabriel no batizado. Havia estado no hospital quando meu pai infartou e quando meu pai não resistiu. Havia me ajudado a carregar o caixão. Havia ficado na minha casa naquela noite depois do enterro porque eu havia pedido para ele ficar, porque eu não queria ficar sozinho. Era o tipo de amizade que você não conta, que você não explica para quem não tem, que simplesmente existe de tanto tempo que você não imagina o mundo sem ela. Eu não imaginava. Até quinta-feira de agosto. Quinta-feira começou como quinta-feira comum. Acordei às 5h30. Café. Obra às 6. Estava trabalhando numa construção de 2 andares no bairro Novo, que estava crescendo na saída da cidade. Boa obra. Bom patrão. Previsão de 4 meses mais de serviço. Às 11 recebi mensagem da Simone, dizendo que estava no salão até mais tarde. Que o jantar estava na geladeira. Que eu aquecesse. Respondi, tá bom. Às 2 da tarde recebi ligação do dono da obra, dizendo que havia problema na entrega de material e que ia ser necessário liberar a equipe mais cedo naquele dia. Podíamos ir embora ao meio-dia, mas ele ia pagar o dia completo, porque o problema não era nosso. Agradeci. Fui embora. Cheguei em casa às 2h30. A rua estava quieta, do jeito que rua de bairro fica na hora mais quente do dia, quando todo mundo está no trabalho ou dormindo o calor. Entrei pela porta da frente com a chave. A casa estava silenciosa. Fui para a cozinha. Bebi água. Pensei em almoçar.
Abri a geladeira. E então ouvi som que vem do quarto, que não era o som de televisão, que não era o som de nada que devia estar naquele quarto, naquela hora, com a Simone no salão. Fiquei parado na frente da geladeira aberta, com aquela sensação específica que o corpo registra antes que a cabeça processe, que não tem nome, mas que todo mundo que já viveu aquele momento reconhece, que é o momento em que você ainda não sabe, mas que já sabe. Fechei a geladeira. Fui em direção ao quarto. A porta estava fechada, mas não trancada. Abri. Não vou descrever o que vi com detalhe. Não porque não consigo, porque o detalhe não é o ponto. O detalhe fica gravado na memória de quem viveu e que não precisa ser repetido para quem está ouvindo. O ponto é quem estava lá. A Simone e o Marcos. Os dois me olharam quando a porta abriu, com aquelas expressões que são a expressão universal de quem foi pego e que o cérebro ainda não processou o que fazer com isso. Fiquei parado na porta por um momento. Olhei para os dois. Olhei para o quarto que eu havia pintado com as minhas mãos quando nos mudamos. Para a cama que eu havia comprado numa liquidação 3 anos atrás. Para a janela que eu havia instalado o ar-condicionado no verão passado, porque a Simone havia dito que não aguentava mais o calor. E então virei. Saí do quarto. Saí da casa. Fui sentar no meio-fio da calçada na frente, com o sol de 2:30 da tarde de agosto em cima. E fiquei lá. Não sei quanto tempo fiquei naquele meio-fio. Não pensei em nada específico. O pensamento não funciona de forma linear naquele tipo de momento. Vem em fragmentos, em imagens, em 40 anos de memória de Marcos, aparecendo em pedaços sem ordem. A pelada de sábado, o enterro do pai, o batizado do Gabriel. Cada imagem chegando e sendo contaminada pelo que eu havia visto 2 minutos antes. O Marcos saiu da casa primeiro, vestido, com aquela postura de quem não sabe o que dizer e que está buscando ângulo de abordagem. Ficou parado na calçada olhando para mim sentado no meio-fio. Antônio? Vai embora, eu disse. Deixa eu explicar. Marcos. Levantei os olhos para ele. Vai embora agora. Ele ficou me olhando por um momento e foi embora, sem mais palavra. A Simone saiu 10 minutos depois. Parou na calçada, me olhou, não disse nada, e eu não disse nada. Ficamos assim por um tempo que não soube medir. Então ela entrou de volta, e eu continuei no meio-fio, até o sol começar a baixar. Naquela noite, não dormimos no mesmo quarto. Eu fui para o sofá sem dizer nada. Ela foi para o quarto sem dizer nada. O silêncio entre nós tinha aquela qualidade pesada de coisa que aconteceu e que os dois sabem que aconteceu e que nenhum dos dois sabe ainda como nomear dentro do que vem depois. Não chorei. Fiquei deitado no sofá no escuro, olhando para o teto. Não com raiva ainda. Com aquela anestesia que a magnitude de choque produz quando é grande demais para processar em tempo real. Às 3 da manhã me levantei. Fui para a cozinha. Fiz café. Sentei à mesa. E comecei a pensar de forma ordenada pela primeira vez desde as 2:30 da tarde. O que eu sabia. O que eu não sabia. O que eu precisava saber. E foi nessa ordem de pensamento que chegou a primeira pergunta que eu não havia feito ainda. Quanto tempo? Não por masoquismo, por necessidade de entender o tamanho do que estava dentro de casa sem que eu soubesse. E a segunda pergunta que veio junto da primeira. Alguém sabia além de mim? E a terceira. Por que o Marcos? Não por que alguém. Por que ele especificamente? Porque 40 anos de amizade cria uma especificidade de traição que vai além de traição comum, que tem uma camada adicional de escolha deliberada que precisa de explicação, que traição comum não precisa. Por que ele escolheu minha esposa? Ou por que ela escolheu ele? Ou como os dois chegaram a isso juntos?
Essas perguntas eu não ia conseguir responder naquela noite, mas iam ser respondidas. Na manhã seguinte, fui para a obra. Não porque estava bem. Porque ficar em casa com a Simone em silêncio era pior do que carregar balde. E porque trabalho manual tem uma qualidade específica de ocupação de mente que escritório não tem. Quando você está assentando tijolo, você não consegue pensar em outra coisa completamente porque o trabalho exige presença. Presença de olho, de mão, de nível. Trabalhei o dia inteiro. Voltei para casa às 6. A Simone estava na cozinha fazendo jantar. Me serviu. Nos sentamos à mesa. Jantamos em silêncio. E então ela disse: "A gente precisa conversar." "Precisamos", eu disse. "Não foi o que parece." Fiquei olhando para ela. "Simone?" eu disse. "Eu vi." Ela ficou em silêncio. "Quanto tempo?" eu disse. Ela não respondeu imediatamente, com aquela hesitação de quem está calculando se a verdade serve melhor do que mentira naquele momento. 8 meses, ela disse finalmente. 8 meses. Enquanto eu estava na obra às 6 da manhã, enquanto eu jantava com o Marcos na sexta-feira, enquanto eu abraçava esse homem no fim de semana, quando ele aparecia em casa como sempre havia aparecido. 8 meses. "Por quê?" eu disse. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. E então disse uma coisa que eu não esperava. "Não era só isso, Antônio." "O que quer dizer não era só isso?" Ela me olhou, com aquela expressão que eu não conseguia ler completamente. Que tinha algo por baixo que eu ainda não estava vendo. "Tem coisas que você não sabe," ela disse. "Então me conta." Ela ficou me olhando por um momento. E então se levantou. "Ainda não," ela disse. "Ainda não é hora." E foi para o quarto, deixando aquela frase no ar. "Tem coisas que você não sabe. Ainda não é hora." Fiquei sentado à mesa com o jantar pela metade na frente, com aquela frase girando. E com a primeira sensação de que o que eu havia visto na quinta-feira era a parte de cima de algo que ia mais fundo do que eu estava enxergando. Na sexta-feira de manhã, antes de ir para a obra, tomei uma decisão. Não de confronto, de investigação. Porque frase de mulher que diz "tem coisas que você não sabe" e depois some para o quarto não é frase que você ignora. É frase que você investiga. Não sabia como investigar. Não era policial. Não era investigador. Era pedreiro de Feira de Santana sem experiência em nada daquilo. Mas tinha celular. E celular de Simone que ela havia deixado na mesa da cozinha enquanto tomava banho. Peguei o celular dela. Sabia a senha. Tínhamos combinado isso no começo do casamento, que os dois teriam acesso ao celular do outro como questão de transparência. Nunca havia usado essa transparência para espionar. Não havia precisado, ou não havia prestado atenção suficiente para perceber que precisava. Abri o WhatsApp. Fui direto para a conversa com o Marcos. E comecei a ler. Li por 40 minutos. Com aquela atenção de homem que está lendo coisa que vai mudar o que vem depois e que quer ter certeza de que entendeu cada palavra. As primeiras mensagens que consegui ler eram de 6 meses atrás. Troca de mensagem de casal. A Simone e o Marcos, com aquela linguagem de dois que estão se relacionando há tempo e que já passaram da fase de cuidado com palavra. Mas não era só relacionamento. Havia outra camada, que apareceu quando cheguei nas mensagens mais recentes. Havia uma conversa de 3 semanas atrás, que eu li 3 vezes antes de conseguir processar completamente. O Marcos havia dito: "A conta já tem o suficiente. Quando você conseguir a procuração, a gente fecha tudo e some. Ninguém vai saber onde a gente está." E a Simone havia respondido: "Ele não desconfia de nada. Preciso de mais 2 semanas para conseguir a assinatura sem ele perceber o que está assinando." Fiquei olhando para aquelas mensagens. A procuração, a conta, somar. Preciso pausar aqui para você entender o que estava em jogo. Porque não era só traição. Era plano, com etapas, com prazo, com objetivo específico.
E o objetivo tinha o meu nome e o dinheiro que eu havia juntado em 23 anos de obra. Deixa eu te explicar a situação financeira de pedreiro, de Feira de Santana, que trabalhou por 23 anos. Não sou rico. Nunca fui. Mas trabalhei com honestidade e com consistência, e fui juntando o que sobrava ao longo dos anos com aquela disciplina de homem que aprendeu com o pai que dinheiro guardado é segurança, e que segurança é o único luxo que pedreiro pode ter. Ao longo de 23 anos, havia juntado uma reserva que, para os padrões de quem trabalha no que eu trabalho, era significativa. Não fortuna de empresário, mas economias reais de 23 anos de obra. Além das economias, havia a casa, que eu havia construído com as minhas mãos ao longo de 4 anos, fim de semana por fim de semana, tijolo por tijolo, literalmente. A casa era nossa em nome dos dois. Valor de mercado que havia crescido com o bairro. E havia o dinheiro do Gabriel. Poupança específica que eu mantinha há 12 anos para garantir que ele terminasse a engenharia, sem precisar trabalhar enquanto estudava. Dinheiro que eu havia separado mentalmente como intocável. Que era do filho. Tudo isso estava nas contas que eram nossas, em nome dos dois. E a Simone estava planejando conseguir procuração que dava a ela acesso a tudo, para desaparecer com o Marcos. Com cada centavo que eu havia juntado em 23 anos, com o dinheiro do Gabriel, coloquei o celular de volta na mesa antes de a Simone sair do banho. Me sentei na cadeira como se nada tivesse acontecido. Ela entrou na cozinha, me olhou, pegou o celular. Não demonstrou nada que indicasse que havia percebido o que eu havia lido. Vai para a obra? Ela disse. Vou, eu disse. Mas não fui para a obra naquela manhã. Fui para o banco. Na agência bancária pedi para falar com o gerente. O Donizete era o gerente da minha conta há 6 anos. Me conhecia. Sabia de onde vinha cada centavo que estava nas contas. Sentei na frente dele com aquela calma de homem que está segurando coisa grande por dentro. Donizete, preciso de um favor urgente e discreto, eu disse. Pode falar, Antônio. Quero separar as contas. A poupança do Gabriel eu quero transferir para a conta só no meu nome agora. A reserva principal eu quero bloquear temporariamente para movimentação sem autorização dos dois. Ele me olhou. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, eu disse. E pode acontecer mais coisas se eu não agir agora. Ele ficou em silêncio por um momento. Você tem direito de separar o que é seu em conta individual, ele disse. A poupança em nome só seu, você pode transferir agora. A conta conjunta para bloquear vai precisar de justificativa ou de abertura de processo. Quanto tempo para abrir processo? Com o advogado hoje, você pode ter medida cautelar em 48 horas se o juiz entender urgência, ele disse. Me indica advogado, eu disse. Ele anotou o nome em papel. Transferi a poupança do Gabriel para a conta individual naquela manhã e saí do banco com o nome do advogado no bolso. O doutor Silvio Brito tinha escritório pequeno no centro de Feira de Santana. Homem de 45 anos, físico miúdo, óculos de armação grossa, aquela qualidade específica de advogado que não impressiona à primeira vista e que é exatamente o tipo que você quer do seu lado, porque advogado que não impressiona à primeira vista geralmente impressiona quando importa. Sentei na frente dele naquela sexta-feira à tarde e contei tudo. A traição. As mensagens que havia lido. O plano da procuração. O Marcos. Os 23 anos de economia. Ele ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento, folheando as anotações que havia feito. Você tem acesso às mensagens? Ele disse. Li no celular dela, eu disse. Não tirei foto. Precisa tirar, ele disse. Com data e hora visível. Tudo o que você leu precisa estar documentado, antes que ela perceba que você sabe e delete. Como faço isso sem ela perceber? Com cuidado e com velocidade, ele disse.
Você tem acesso ao celular dela? A senha, eu sei. Então você tem janela, ele disse. Pequena, use. E depois? Depois você me traz, ele disse. E eu construo o caso. Com as mensagens, com a movimentação financeira que você já fez hoje, com o histórico de relacionamento deles que a gente vai documentar. Você vai entrar num processo de separação com documentação sólida, antes que ela consiga mover qualquer coisa. Ela não sabe que eu li as mensagens, eu disse. Não pode saber ainda, ele disse. Enquanto ela não sabe, você tem vantagem. Quando ela souber, o plano dela muda. Por isso, a velocidade importa. Voltei para casa naquela tarde com aquela mistura de peso e de clareza que decisão tomada traz quando a decisão era necessária. Naquela noite, a Simone foi ao salão para encontro com amigas, o que era hábito de sexta-feira e que eu havia sempre achado natural, e que agora eu sabia que nem sempre era o que parecia. Fiquei em casa sozinho. Peguei o celular dela que ela havia deixado na gaveta do quarto, como às vezes deixava quando saía sem ele. Abri e passei 1 hora fotografando tudo que era relevante. As mensagens com o Marcos, a conversa sobre a procuração, as mensagens mais antigas que documentavam o início do relacionamento, transferências que ela havia feito nos últimos meses para conta que eu não conhecia, conversa com pessoa que eu não conhecia, uma mulher chamada Patrícia, onde ela descrevia o plano com um detalhe que me fez ficar parado por um tempo. Ele nunca vai desconfiar. Ela havia escrito para a Patrícia. Pedreiro não entende de documento. Assina o que eu colocar na frente. Fiquei olhando para aquela frase. Pedreiro não entende de documento. Guardei o celular de volta na gaveta. Me sentei na beira da cama. E pensei no meu pai que havia sido pedreiro antes de mim, que havia me ensinado o ofício, que havia me dito uma vez, numa tarde de obra quando eu tinha uns 15 anos, e que estava resmungando de algo que não lembro mais o quê? Que homem que trabalha com as mãos não é homem sem cabeça. Que cabeça e mão trabalham juntas ou não trabalham direito. Pedreiro não entende de documento. Ela ia descobrir o quanto eu entendia. No sábado de manhã, fui ao escritório do Dr. Silvio, com tudo que havia fotografado. Ele olhou cada imagem com aquela atenção de advogado que está construindo o caso enquanto lê. Isso é suficiente, ele disse. Mais do que suficiente. O que acontece agora? Vou entrar com medida cautelar de bloqueio de bens amanhã de manhã, ele disse. Com base na evidência de plano fraudulento documentado. O juiz vai entender a urgência. E a Simone? Ela vai ser notificada quando a medida for concedida, ele disse. Antes disso, ela não sabe. E o Marcos? O Dr. Silvio me olhou. O Marcos participou ativamente do plano documentado nas mensagens, ele disse. A base para a ação por participação em tentativa de fraude patrimonial. Quero que ele responda, eu disse. Vai responder, ele disse. Fui embora naquele sábado com aquela sensação de homem que está construindo fundação. Que sabe que o que está construindo vai demorar. Que sabe que fundação não aparece enquanto está sendo construída. Mas que sabe que sem fundação certa, o que vem depois não dura. Aprendi isso na obra. Estava aplicando em outra coisa. Liguei para o Gabriel naquela tarde. Não para contar tudo ainda. Meu filho estava em Salvador na semana de provas. Não era hora de jogar aquilo no meio da semana de provas, mas precisava ouvir a voz dele. Atendeu no segundo toque com aquela voz de filho que reconhece o número do pai e que atende com aquela naturalidade de relação boa. Oi, pai. Tudo bem? Tudo bem, eu disse. Como estão as provas? Indo. Cálculo 3 está difícil, mas acho que vai. Vai sim, eu disse. Você sempre dá um jeito. O senhor está bem mesmo? Está diferente. Filho conhece pai. Estou bem, eu disse. Só com saudade. Quando você vem? Próximo fim de semana, se der. Vem, eu disse. A gente precisa conversar. Desliguei.
E fiquei sentado com o telefone na mão por um tempo, pensando no dinheiro que eu havia guardado por 12 anos para que ele pudesse estudar sem preocupação. Que estava seguro agora na conta individual, que a Simone não ia conseguir tocar. Pelo menos isso eu havia feito certo. A segunda-feira chegou com a medida cautelar concedida pelo juiz. O doutor Silvio me ligou às 10 da manhã. Antônio, medida concedida. Bens bloqueados para movimentação unilateral. Ela vai ser notificada ainda hoje. Entendido. Prepare-se para a reação, ele disse. Quando ela for notificada e perceber que você sabe, a reação pode ser intensa. Estou preparado, eu disse. A notificação chegou na casa às 2 da tarde por oficial de justiça. Eu estava na obra. A Simone me ligou às 2:05. Atendi. Ela estava com aquela voz que não era voz de mulher pega. Era voz de mulher com raiva. Que é diferente. Mulher pega, hesita. Mulher com raiva, ataca. O que você fez? O que precisava ser feito? Eu disse. Você foi ao advogado? Você bloqueou tudo? Você? Ela parou. Você leu meu celular. Li, eu disse. Silêncio. Quando? Sexta-feira de manhã. Silêncio mais longo. Antônio? Não, eu disse. Agora você ouve. Você me traiu com o meu melhor amigo de 40 anos. Planejou desaparecer com o dinheiro que juntei em 23 anos de obra, incluindo o dinheiro do Gabriel, do filho que não tem nada a ver com o que você decidiu fazer. Isso é o que você fez. Ela não respondeu. O doutor Silvio vai entrar em contato com o advogado que você contratar, eu disse. Não tem mais conversa entre a gente que não passe por advogado. Desliguei e voltei para o trabalho, com o coração batendo mais rápido do que o normal, mas com as mãos firmes. O Marcos me ligou naquela mesma tarde, número dele que eu havia guardado por 40 anos e que apareceu na tela com aquela familiaridade que agora tinha outro peso. Deixei tocar. Depois de um momento, atendi. Antônio. Marcos. Silêncio. Eu preciso te explicar. Não precisa, eu disse. Já sei tudo o que preciso saber. Não é o que parece. Marcos, eu disse. Eu li as mensagens, a conversa sobre a procuração, a conta que vocês abriram, o plano de desaparecer. Eu li tudo. Silêncio longo. Antônio, eu. Você vai receber notificação do doutor Silvio Brito, eu disse. Responde pelo advogado. Desliguei. E aquilo foi. 40 anos de amizade encerrados em 2 minutos de ligação. Não com grito, não com choro, com aquela frieza de coisa que já acabou e que você está só formalizando o fim. As semanas seguintes foram de processo legal que o Dr. Silvio conduzia com aquela metodologia lenta e necessária de quem sabe que pressa em processo judicial custa mais do que poupa. A Simone havia contratado advogado. Uma mulher chamada doutora Renata, que tinha reputação de agressiva em disputas de separação. O que a doutora Renata não havia antecipado era o volume de documentação que o doutor Silvio tinha. As mensagens fotografadas. A movimentação financeira que havia sido feita pela Simone nos últimos meses, transferindo pequenas quantias para a conta que o processo havia identificado como conta que o Marcos tinha acesso. O histórico de comunicação entre os dois, documentado em mais de 6 meses, e algo adicional que o doutor Silvio havia encontrado durante a investigação do processo. O Marcos havia feito isso antes. Não comigo. Com outro homem. Em Petrolina. 5 anos atrás. Relacionamento com mulher casada, que havia terminado com o marido, perdendo parte significativa do patrimônio, em processo de separação, onde o Marcos havia ficado nos bastidores, mas havia sido o beneficiário do acordo. Não havia processo criminal. Havia acordo civil que havia sido selado com confidencialidade. Mas o doutor Silvio havia encontrado e havia juntado ao processo. O Gabriel veio no fim de semana seguinte, como havia dito. Sentamos na sala. Contei tudo.
Não a versão suavizada de pai que quer poupar filho, a versão completa, porque ele era adulto, porque merecia saber, porque o dinheiro que estava em jogo era parte do dinheiro que havia sido guardado para ele e que ele precisava saber que estava seguro. Ele ouviu em silêncio. Quando terminei, ficou olhando para a mesa por um tempo. O padrinho, ele disse finalmente, com aquela voz baixa de quem está processando algo que não tinha no horizonte de possibilidades. O Marcos, eu disse. Por quanto tempo? 8 meses de relacionamento com sua mãe. O plano financeiro parece ser mais recente. Meses. E o dinheiro meu? Está seguro, eu disse. Transferi na primeira manhã que soube. Está em conta só minha. Ninguém toca. Ele ficou em silêncio por um momento. O senhor agiu rápido, ele disse. Aprendi na obra, eu disse. Quando você vê que a parede está cedendo, você não espera ela cair para agir. Você age antes. Ele ficou me olhando. O senhor está bem, pai? Ainda não, eu disse. Mas vou ficar. Ele se levantou. Me abraçou com aquele abraço de filho que cresceu e que é mais alto que o pai, e que abraça de cima agora. Fiquei naquele abraço por um momento, pensando que pedreiro que levantou parede com as próprias mãos havia levantado também esse homem, e que ninguém ia tirar isso. A audiência de instrução aconteceu 6 semanas depois da notificação inicial. Sala de audiência do Fórum de Feira de Santana. Mesa comprida. Juiz de um lado, as partes do outro. O doutor Silvio ao meu lado. A doutora Renata ao lado da Simone. O advogado do Marcos num canto. Havia um elemento que o processo havia desenvolvido nas semanas anteriores que eu não havia antecipado completamente. O processo havia atraído atenção, não de imprensa grande, de imprensa local, de portal de notícias de Feira de Santana que cobria casos do fórum e que havia recebido informação sobre o caso de fonte que o doutor Silvio havia dito que não era dele, mas que eu suspeitava quem era. A história tinha os elementos que fazem história local circular. Pedreiro de 23 anos de trabalho. Esposa que planejava desaparecer com as economias. Melhor amigo de 40 anos envolvido no plano. Tinha circulado. No bairro. Na cidade. Quando saí da audiência, havia pessoas que eu conhecia que já sabiam. O dono do bar da esquina que tinha me visto crescer. A vizinha da Dona Maria que conhecia minha família há décadas. O pessoal da obra que havia recebido mensagem de alguém que havia visto alguma coisa em algum grupo. A exposição havia começado antes de eu ter feito qualquer coisa para que começasse. Dentro da audiência, o que aconteceu foi o seguinte. O doutor Silvio apresentou as mensagens fotografadas. Apresentou a movimentação financeira. Apresentou o histórico do Marcos em Petrolina. A doutora Renata tentou questionar a obtenção das mensagens. O juiz considerou que cônjuge que acessa celular com senha conhecida e combinada dentro do contexto de casamento com transparência acordada está dentro do que é permissível. As mensagens foram admitidas. A doutora Renata tentou outra linha, que o plano havia sido exagerado pelo doutor Silvio, que era conversa informal entre duas pessoas em situação emocional difícil. O doutor Silvio mostrou a movimentação financeira real, a conta que havia sido aberta, as transferências que haviam sido feitas, que não eram conversa informal, eram execução de plano. A Simone ficou olhando para a mesa durante a maior parte da audiência com aquela postura de quem está ouvindo o caso contra ela ser construído e que não tem como parar. O Marcos estava numa mesa separada, também em silêncio, com aquela expressão de homem que havia calculado o risco de uma forma e que estava descobrindo que o cálculo havia estado errado. O juiz não sentenciou naquela audiência, mas ao final disse algo que ficou. Dirigindo-se às partes, disse que o material apresentado sugeria não só dissolução de matrimônio, mas conduta que poderia ensejar responsabilização adicional e que encaminharia o caso
para a análise do Ministério Público. Encaminharia para a análise do Ministério Público. O Marcos ficou mais quieto ainda depois dessa frase. Saí da audiência naquela tarde com o Dr. Silvio. Na calçada do fórum, ele me olhou. Foi bem, ele disse. Melhor do que eu esperava nessa fase. O que vem agora? Aguardamos a decisão do juiz sobre a partilha. Com o material que apresentamos, a tendência é que a divisão reconheça a contribuição desproporcional sua e proteja as economias que você guardou antes do casamento e durante. E o encaminhamento para o MP pode resultar em investigação criminal contra os dois. Quanto tempo? Meses, ele disse. Processo não é rápido, mas está no caminho certo. Fui embora naquela tarde pela rua principal de Feira de Santana, passando pelas lojas que conhecia desde criança, pela praça onde havia brincado, pelo bar onde meu pai tomava cerveja nas sextas-feiras depois de semana de obra, pedreiro de Feira de Santana, que não entendia de documento, que havia documentado tudo. O que aconteceu nos meses seguintes foi o processo lento e necessário que o Dr. Silvio havia descrito. A sentença de partilha chegou 4 meses depois da audiência. O juiz reconheceu a origem das economias como fruto exclusivo do trabalho do Antônio Nascimento ao longo de período que antecedia e incluía o casamento com contribuição documentadamente desproporcional. As economias foram mantidas como patrimônio meu. A casa foi colocada em processo de venda, com divisão do valor de mercado, menos o valor que o perito havia atribuído ao trabalho de construção que eu havia feito pessoalmente, que havia sido documentado com fotos e com depoimento do Benedito, que havia me ajudado nos fins de semana. A Simone saiu da partilha com menos do que havia planejado. Muito menos. O MP havia aberto investigação sobre participação do Marcos na tentativa de fraude patrimonial. Com o histórico de Petrolina somado ao material do processo de Feira de Santana, havia base para a investigação que podia resultar em processo criminal. O Marcos havia fechado a loja de material de construção 2 semanas depois da audiência. A versão que chegou até mim pelo bairro era que havia perdido crédito com fornecedores depois que o caso havia circulado, que alguns clientes haviam parado de comprar, que a reputação de homem que havia traído o melhor amigo de 40 anos e tentado ficar com o dinheiro dele tinha um custo em cidade de interior que nenhum cálculo financeiro havia considerado. Cidade pequena tem memória longa. E Feira de Santana não era pequena, mas o bairro era. E bairro tem memória mais longa ainda. O Gabriel foi visitar a mãe uma vez durante o processo. Me contou depois. Não com detalhes que eu precisava saber. Com a honestidade de filho que está no meio de coisa que não escolheu e que está tentando navegar com a maturidade que tinha. Ela está arrependida, ele disse. Ou pelo menos está dizendo que está. O que você acha? Eu disse. Ele ficou em silêncio por um momento. Acho que ela está arrependida do resultado, ele disse. Não sei se do que planejou. Essa é uma observação madura, eu disse. Aprendi com o Senhor, ele disse. O Senhor sempre diz que resultado e intenção são coisas diferentes. Nunca havia dito isso com essas palavras, mas havia dito com as ações, e ele havia aprendido, que é a forma que coisa importante se aprende. Não com frase bonita, com exemplo. 6 meses depois da audiência, recebi ligação do Dr. Silvio. Antônio, o MP decidiu abrir ação criminal contra o Marcos Oliveira por estelionato e por participação em tentativa de fraude patrimonial, com base no material do processo civil e no histórico de Petrolina. Fiquei em silêncio por um momento. E a Simone? A Simone entrou em acordo com o MP em troca de depoimento contra o Marcos, ele disse. Ela vai depor sobre o plano em detalhes. Em troca recebe pena alternativa. Ela vai depor contra ele. Vai, ele disse. Fiquei pensando naquilo. Na Simone que havia planejado desaparecer com o Marcos, depondo contra ele.
Havia algo na matemática daquilo que não era satisfação. Era mais complicado do que satisfação. Era a confirmação de que plano construído sobre traição tem a fragilidade estrutural de coisa que não tem fundação, que quando pressiona, racha, e racha de dentro. Hoje é sábado de manhã. Estou na varanda da casa que construí com as minhas mãos ao longo de 4 anos de fim de semana, que ficou comigo na partilha, que está precisando de pintura nova na parede da frente, o que eu mesmo vou fazer semana que vem. O Gabriel está dentro dormindo ainda. Veio ontem de Salvador para o fim de semana. Amanhã a gente vai ao cemitério visitar meu pai como a gente faz todo mês desde que ele foi. O café está na minha mão. O bairro está acordando com aquele barulho de sábado de manhã que é diferente do barulho de dia de semana. Mais devagar. Com criança na rua. Com cheiro de pão de alguma padaria próxima. Penso nessa história com frequência. Não com raiva. Com aquela mistura de coisas que não tem nome único. De homem que perdeu casamento de 16 anos e amizade de 40 num intervalo de dias. Que passou por processo que durou meses, que acordou cedo todo dia durante tudo isso e foi para a obra porque obra não para, e que chegou no fim do outro lado, com a casa, com o dinheiro do filho, com a dignidade intacta. Tem algo que preciso dizer sobre o Marcos antes de terminar. Não por ele, por você que está ouvindo. 40 anos é tempo demais para não ter nada real. E algo real havia. Eu sei, porque memória de 40 anos não é mentira completa. Pelada de sábado foi real. Enterro do meu pai foi real. Batizado do Gabriel foi real. O que aconteceu depois foi uma escolha que ele fez. Sobre o que valorizar. Sobre o que priorizar. Sobre quem ele escolheu ser quando chegou o momento de escolher. E a escolha foi a que foi. Que tem consequência. Que está pagando. Não fico feliz com isso. Não é o que eu queria para homem que conheci quando tinha 11 anos, mas é o resultado de escolha que ele fez. E escolha tem resultado. Isso aprendi na obra. Massa misturada errada não faz parede que dura. Não importa quanto esforço você coloca depois, a base errada produz resultado errado. Ele misturou errado. E a parede não aguentou. Penso no que eu poderia ter feito diferente. Não no que ela fez. No que eu fiz. Porque eu posso só controlar o que eu fiz. Deveria ter prestado mais atenção mais cedo. Havia sinais que eu havia ignorado porque estava na obra, ou porque estava cansado, ou porque era mais fácil ignorar do que enfrentar. Deveria ter falado mais. Não sobre suspeita específica. Sobre como estava se sentindo. Sobre o que eu notava mudando. Casamento que não tem conversa real vai criando distância que enche de outra coisa quando não é preenchida com o que devia ser preenchida. Mas não vivo de deveria. Vivo do que é. E o que é, agora, é casa que é minha. Filho que está estudando o que sempre quis estudar, com dinheiro que está seguro. Obra que continua toda manhã às 6. Pedreiro de Feira de Santana que não entendia de documento e que documentou tudo. Se você está ouvindo isso e está em situação parecida com a que eu estava, não tenho conselho fácil para te dar. Mas tenho o que aprendi. Quando você sente que tem algo errado, você não ignora. Sentimento de que algo não está como devia estar é informação. Informação você investiga. Não com paranoia. Com aquela atenção metódica de quem está avaliando situação antes de agir. Quando você acha o que não queria achar, você não reage antes de ter o suficiente. Reação, antes de ter o suficiente, entrega para o outro lado. A vantagem de saber que você sabe antes de você ter o que precisa para agir. Você documenta. Você busca advogado antes da crise. Você protege o que pode ser protegido enquanto ainda há tempo. E você age. Não com raiva, com método. Com a frieza de homem que aprendeu que fundação certa é o que separa a parede que dura de parede que cai.
Eu sou pedreiro. Sei construir coisa que dura. E quando descobri que estavam tentando derrubar o que eu havia construído, usei o que sabia. Fundação. Método. Tempo respeitado. E prova antes de precisar. A parede está de pé. E vai continuar. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. E me conta se você já viveu isso. Como homem que foi traído e que não sabia o tamanho do que estava sendo planejado contra ele. Como pessoa que confiou 40 anos em alguém e que descobriu o que estava por baixo. Como alguém que está no meio disso agora e que não sabe se tem forças para agir antes de ser tarde demais. Eu leio tudo, sempre.